Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde. Aqui quem fala é o Patrímio. Patrímio, vindo diretamente de um banheiro no centro de Bagdá. Bom, o vídeo de hoje é sobre uma resposta a um comentário que eu recebi aqui. Já fica avisado para todos vocês, que eu sei que eu vou esquecer de avisá-los no final do vídeo, que se você quiser fazer algum comentário, se você quiser deixar alguma pergunta e etc. Se esse comentário for realmente interessante, ou se essa pergunta realmente for provocativa, for interessante, ou se qualquer coisa que você comentar, de certa maneira, me deixar à vontade para fazer um vídeo, ou me deixar à vontade, não à vontade com crase, mas com vontade de fazer um vídeo, eu vou fazer, tá? Então, saibam desse risco. Vocês podem ser comentados aqui. Porque esse canal é um diálogo, é um processo contínuo, né? É um processo de elaboração. Então, vamos lá. Qual que é o comentário? O comentário do nosso querido amigo Nome de Cor, no nosso vídeo sobre estudar não servir para nada. Estudar não serve para nada, é o nome do vídeo. Vamos lá. Vou ler aqui com vocês. Acho que tu tá querendo demais dos estudos. Porque não é sobre melhorar o mundo, é sobre entender um pouco melhor as coisas do mundo. Talvez o que você queira para sua vida não esteja nessa área do conhecimento, caso seu objetivo seja mudar o mundo. Creio que grande parte das ciências muda um pouco ou não muda em nada o mundo partindo da visão individual, mas somente porque um indivíduo qualquer raramente vai utilizar os conhecimentos científicos no dia a dia. Colocando-se na sua situação, realmente não há o que o jovem estudante fazer com seu conhecimento para o mundo, quando a única coisa que ele faz na sua vida é se manter vivo e interagir com um pequeno grupo. Você, segundo o que foi dito no vídeo, está olhando para o mundo de uma maneira muito tunelizada com relação aos estudos, pois estudar é algo mais do que somente querer mudar o mundo, envolve muito mais o indivíduo do que o seu ambiente. Bom, eu vou estruturar minha resposta aqui por partes. Primeiramente, sobre esse almejo de estudar para descrever o mundo, as ciências humanas são absolutamente incompatíveis, incompetentes, incongruentes e inaptas de fazerem isso. Por quê? Se a gente for parar para observar, o nascimento das ciências humanas veio ali justamente com a filosofia, e com a filosofia enquanto aquele discurso ocidental, né, de você tentar explicar o mundo sobre um viés racional e não sobre o viés do logos. Isso é o que grande parte dos historiadores da filosofia falam. Isso acaba sendo uma das grandes verdades e dogmas da filosofia. Só que, primeiramente, o que eu acabei de falar aqui? Ocidental. Você vê como eu já transformei o discurso em um discurso relativo, de certa maneira? Você já viu como eu transformei o discurso em um discurso hermenêutico, em um discurso de interpretação do mundo e dos sujeitos? Então, essa aqui é a grande questão. Segundo, a primeira grande questão, então, só resumindo, que eu acho que não ficou tão claro, é a seguinte, é que, primeiramente, as ciências humanas, elas são relativizantes. Não existe uma capacidade de descrição do mundo que seja verdadeiramente congruente. Se você pegar 10 sociólogos diferentes de 10 escolas distintas, você vai observar que você vai ter 10 descrições distintas sobre o mundo. E você não vai ser eivado de vontade por simplesmente pegar e fazer a sua descrição sobre o mundo, participar dessa discussão. Não. Você vai chegar e você vai escolher o que você mais concorda, você vai apagar o ramo subjetivo da sua própria opinião para que você fique emulando aquilo que o sociólogo fala. Então é muito relativo. A incapacidade de descrever o mundo é algo perene dentro das ciências humanas. Sendo assim, se a gente for para observar, essa questão de descrição do mundo só cabe às ciências naturais, que elas têm como grande objetivo, não gerar discursos, mas gerar explicações. Então, você pega ali a física newtoniana, ela acabou usando um discurso matemático para quê? Para conseguir formalizar e generalizar o estudo dos fenômenos físicos. A mesma coisa com a química. Ela usou ali uma série de terminologias, de discursos da matemática para tentar homogeneizar e para tentar fazer uma coisa que seja uma descrição univocante, uma descrição que você consiga realmente entender o mundo, que você consiga falar, nossa, com essa explicação eu consegui entender o mundo. Agora, com as ciências humanas, você tem 50 explicações diferentes, que são explicações, como eu posso dizer, dissonantes entre si.
e que fazem com que você não entenda o mundo, mas sim que você fique confuso e você apague as suas percepções e as suas capacidades descritivas sobre ele. Bom, num segundo momento aqui, eu acho que é importante notar também que o estudo das ciências humanas é totalmente diferente da leitura de textos de ciências humanas. Por exemplo, você vai lá e você vai ler Carlos Drummond de Andrade. Oh, magnânimo Carlos Drummond de Andrade. Magnânimo Carlinhos. Vamos lá. Você vai lá ler o seu poema em forma de cavalo marinho. Belíssimo poema. Você vai lá ler esse poema em forma de cavalo marinho porque você quer ter uma impressão de espírito sobre aquela coisa. Ou melhor, porque você quer ter qualquer impressão de espírito. Porque, de certa maneira, este é o papel da arte. Tá? E aí, você vai lá e você tem uma impressão de espírito sobre aquilo. Por quê? Porque você leu Carlos Drummond de Andrade. Agora, estudar Carlos Drummond de Andrade, elaborar um procedimento hermenêutico que compila todas as suas obras e forma um tratado sobre Carlos Drummond de Andrade e sobre a poesia modernista da segunda metade do século XX, e você vai lá e você consegue elaborar um monte de coisas, você perverteu Carlos Drummond de Andrade, cara. Em vez de você ter lido e você ter tido uma impressão de espírito sobre aquilo, você transformou aquilo, a beleza da individualidade, em uma pretensão de cientificidade. Então você pretensamente observou aquela obra, estudou, cientificizou uma coisa que não é científica. Então você afastou da verdade aquele que poderia estar lendo com verdade se não o tivesse lido. Ou melhor, se você não fosse lido com o seu estudinho sobre Carlos Drummond de Andrade, muito provavelmente o leitor que deixaria de te ler para ler Carlos Drummond de Andrade, ele leria de braços abertos, nu, para aquela obra perfeita, linda, maravilhosa. E teriam impressões muito mais verdadeiras do que aquelas que você, o grande estudioso de Carlos Drummond de Andrade, forneceu. Porque uma obra ela não foi feita para ser estudada. Uma grande obra de literatura. Uma grande obra de literatura ela foi feita para ser vivida, cara. Entende isso, porra? Você ficar estudando Dostoiévski, você entendeu por que Dostoiévski escreveu naquela cidade ou naquela outra. Quem Dostoiévski leu para ter escrito quem? Não importa porra nenhuma. Quem que cante... De certa maneira não importa. Não importa nada disso, entendeu? Isso é mais uma daquelas obscenidades de você ficar querendo comprar um lado e você querer ficar comprando outro sobre isso. Agora, sobre a questão de mudar o mundo, que é o segundo tópico aqui da resposta, eu concordo com você, cara. Eu não espero nada do estudo, tá? Tipo assim, pra mim o estudo ele é tão irrelevante quanto trabalhar, que é tão irrelevante quanto cagar. Todas essas são necessidades que a gente acaba tendo, sejam elas artificiais, construídas, como o estudo e o trabalho, sejam elas naturais, como o defecar, como comer, etc., como dormir. Não é nada mais do que isso, é mais uma ação humana. Ele gravou um vídeo, ele estudou, ele trabalhou. É a mesma coisa. A gente tende a idolatrizar essa coisa, hardworking, laboring, mas isso é uma idiotice, isso é um fake glance, né? Para usar um termo bem hollywoodiano, década de 20. Então, cara, a grande questão me parece ser o que os outros pensam sobre o estudo. E tanto os direitistas quanto os esquerdistas, eu não vou usar aqui outros termos, tá? Porque esses são os termos reais, isso é a parada. O que eu vou chamar? O materialista preocupado com as causas sociais e qual é o nome? E o católico. Ah, vai se fuder, cara, preocupado com as causas da família. Não vou usar nada disso, não. Falo direitista e esquerdista. Para o direitista, o estudo muda o mundo porque você sendo um católico consciente, ou você sendo um protestante consciente, ou você sendo qualquer coisa assim consciente, você vai simplesmente chegar e você vai conseguir mudar o mundo porque você vai conseguir fazer uma contra-revolução às revoluções de ordem liberal que estão aparecendo e você vai chegar e simplesmente tornar as pessoas mais cristãs, de certa maneira, que respeitam mais a família, e você vai manter essa unidade porque você vai ser uma pessoa estudada, que vai conhecer a vida dos santos, que vai conhecer a filosofia de Aristóteles e que você vai conhecer como elaborar bons argumentos em um debate. Agora, do outro lado, você sendo de esquerda, você vai ler Marx para que você conheça melhor a sociedade que o cerque, para que você faça uma contra-revolução contra as revoluções liberais, econômicas, e que você simplesmente pega e traga ali uma certa resposta ali, tipo, igualitária ao mundo.
Sabe por que eu usei esse termo contra-revolução e revolução? Porque revolução e contra-revolução são livros homônimos de Trotsky e de Plínio Correia de Oliveira. Trotsky, o grande égide do socialismo soviético. Plínio Correia de Oliveira, fundador da TFP, Tradição, Família e Propriedade, grupo ultraconservador católico, a âncora do regime militar. Você vê como os dois são a mesma coisa, só muda o viés retórico? Essas pessoas são aquelas que falam que o estudo vai mudar o mundo. E é para essas pessoas que meu vídeo foi feito. Para esse jovem idiótico que vai ler lá Revolução e Contra-Revolução, seja de qual lado for, ele vai falar o seguinte: realmente, a tese desses livros é verdadeira, é com a ideologia que se muda o mundo. Ideologia conquistada por meio desse estudo, desses teóricos, etc. E não é porra nenhuma. Não é porra nenhuma. Porque, na verdade, você só arruma um argumento que você foi incapaz de fazer. Né? Então, assim, você não está a serviço de ninguém estudando ciências humanas. Ninguém. Você não está a serviço de nada. Você não está fazendo nada. Você está literalmente arrumando um bom viés de confirmação. E além disso, sobre a questão de você não estuda para o seu ambiente. Eu sou apenas um jovem que tem uma visão tunelizada sobre o estudo e que acha que o estudo vai mudar o mundo, né? Isso aí eu já respondi. E que, tipo assim, o estudo é muito mais uma questão individual do que uma questão sobre o seu ambiente. Falso. Falso isso. Por quê? Você saber aquela dúzia de teóricos que falam a mesma coisa com outras palavras, por exemplo, simplesmente você pegar e você citar um livro de Platão e você pegar e você citar o livro de qualquer outro idealista. Você sabe muito bem. Que, tipo assim, no fim das contas, todos pensam exatamente a mesma coisa. No fim das contas, saber em que ano que o Drummond escreveu tal poema e por que ele escreveu tal poema, é só para você ficar se gabando para os seus peers, para o seu colega. É mais uma vitrinização do meu conhecimento do que, de fato, um conhecimento próprio das coisas. Porque se você tem uma verdadeira curiosidade sobre um assunto, você não fala ele num jantarzinho de família, né? Ou você não briga com o seu tio porque ele errou uma data, né? Então, assim, infelizmente, cara, estamos cercados por grupos que validam a nossa expressão. E a gente depende dessa expressão para que a gente consiga se validar enquanto ser. Entendeu? Então, assim, estudar ciências humanas, sem ser essa manutenção do arquivo do mundo, como eu disse no vídeo passado, não serve pra nada. Porque é enviesado. Não vai te ajudar a compreender o mundo. Não vai mudar o mundo. Não vai fazer absolutamente nada com você, cara. É mais uma ferramenta plástica que serve para que os homens tenham domínio sobre outros homens. Essa fica a minha resposta aqui. Valeu? É isso aí. Nome de cor. Tamo junto, obrigado por ter comentado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.